Rapaz, amados, é um prazer estar aqui com você novamente, podendo compartilhar mais um assunto importante aí das Escrituras Sagradas. Eu quero ler com você hoje o capítulo 7 do livro de Atos. Eu quero convidá-lo a ler todo o capítulo para que você entenda a necessidade que nós temos de conhecer o Antigo Testamento aí. Eu quero pedir licença para você, porque esse capítulo é autoexplicativo. O Estevão está preso e ele vai passear nas Escrituras para dizer de Jacó, de Abraão a Jesus Cristo, a necessidade que nós temos então de adorar esse Deus que está vivo aqui entre nós, tá legal? Então é um texto autoexplicativo, quero ler com você para que nós possamos aí compreender melhor a necessidade de estudar o Antigo Testamento, aleluia? Então olha só, o Estevão está preso, como nós vimos na aula passada, porque ele estava falando o quê? Falando de Jesus Cristo aí. Então subornaram os guardas, dizendo que ele estava falando mal de Moisés, falando que ele destruiu o templo e essas coisas assim. Então, e o Pedro, então ele está sendo interrogado lá pelo Sinédrio, novamente, agora não é mais o Pedro, novamente o Sinédrio reúne para discutir lá, para pegar esse novo discípulo aí, esse novo apóstolo que apareceu lá para eles. Eles não entendiam muito bem a diferença de discípulo e apóstolo, então o Pedro não está lá, melhor desculpa, o Estevão está lá agora para defender a sua fé. Então olha só a necessidade que nós temos de aprender o Antigo Testamento. Então lhe perguntou o sumo sacerdote, interrogando lá o Estevão, por que isto é assim? Porventura é isso assim que está falando mal aí, do destruir aí Moisés, acabar com os nossos costumes? Aí o Pedro começa assim, ó, Estevão começa assim. Varões, irmãos, pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando ele estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Ele disse, sai da tua terra, da tua parentela, e vem para a terra que eu te mostrarei, lá em Gênesis 12. Então, saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. E dali, com a morte do seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Nela, não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus que a sua descendência seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados, maltratados por 400 anos. Eu disse, Deus, julgarei a nação da qual forem escravos, e depois disso sairão daí e me servirão neste lugar. Então lhe deu a aliança da circuncisão. Assim nasceu Isaque, e Abraão o circuncidou ao 8º dia. De Isaque procedeu Jacó, e desse as 12 tribos. Agora, os patriarcas, invejosos de José, venderam-o para o Egito, mas Deus estava com ele. Ele livrou de todas as aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a sua casa. Sobreveio, porém, fome em todo o Egito e em Canaã. Houve grande tribulação, e nossos pais não achavam mantimentos. Mas, tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou pela primeira vez os nossos pais. Na segunda vez, José se fez reconhecer por seus irmãos e tornou conhecida de Faraó a família de José. Então José mandou chamar a Jacó, seu pai, e toda a parentela, isto é, 75 pessoas. Jacó desceu do Egito e ali morreu, e ele também nossos pais. E foram transportados para Siquém, e postos no sepulcro que Abraão ali comprara a dinheiro dos filhos de Amor. Como também se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, e ali se levantou outro rei que não conhecia José. Então aí nós saímos de Gênesis, vamos para Êxodo. Bom, então entrou outro rei, este outro rei tratou com astúcia a nossa raça e torturou os nossos pais a ponto de forçá-los a enjeitar seus filhos para que não sobrevivessem. Por esse tempo nasceu Moisés, para que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses ele foi mantido na casa de seu pai. Quando foi expulso, a filha de Faraó o recolheu e o criou como seu próprio filho. E Moisés, educado em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em palavra e obras. Quando completou 40 anos,
veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo o homem tratando injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. No dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: homens, vós sois irmãos, porque se ofendeis uns aos outros? Mas o que agredia, o próximo repeliu, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso quereis matar-me, como fizeste ao egípcio? E a essas palavras Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde se nasceram 2 filhos. Decorridos 40 anos, apareceu no deserto do Monte Sinai um anjo, por entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado e, aproximando-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor: eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-la. Disse o Senhor: tira a sandália dos seus pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o seu gemido e desci para libertá-los. Vem agora, e eu te enviarei ao Egito. A este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz? A este enviou Deus como chefe libertador, como assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Este os tirou, fazendo prodígios e sinais da terra do Egito, assim como no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vós, irmãos, um profeta semelhante a mim. É este Moisés quem esteve na congregação do deserto com o anjo que lhe falara no Monte Sinai e com os vossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nos transmitir. Aqui nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram e no seu coração voltaram para o Egito, dizendo a Arão: fazem-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a esse Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifícios ao ídolo, agregando-se com obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial, que está escrito no livro dos profetas: ó casa de Israel, porventura me oferecesses vítimas de sacrifício no deserto pelo espaço de 40 anos. E acaso não levantaste do tabernáculo de Moloque e a estrela de Deus Refã, figuras que fizestes para as adorar? Por isso vos destruirei para além da Babilônia. O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como determinaram aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto. O qual também vossos pais, com Josué, tendo-o recebido, levaram quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença daqueles da terra de Davi, nos dias de Davi. Este achou graça diante de Deus e lhe suplicou a faculdade de prover morada para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão que lhe edificou a casa. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, mas como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas as coisas? Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram os vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério dos anjos e não aguardastes.
Ouvindo ele isto, enfureceram-se no seu coração, rilharam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, tamparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, receba o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhe imputes esse pecado. E com essas palavras adormeceu, e Saulo consentia a sua morte. Aleluia? Então esse texto é autoexplicativo e dá a necessidade de nós entendermos, a necessidade de nós buscarmos a ler o Antigo Testamento, como nós estamos fazendo aqui nesse projeto, o Professor e a Bíblia. Então aqui Estevão está defendendo a sua fé, lendo o Antigo Testamento, e é importante que você e que eu, nós saibamos fazer isso. Amém? Então nós precisamos ler o Antigo Testamento para poder entender melhor a razão da nossa fé. Por que Jesus Cristo veio? Por que ele viveu? O que tem a ver o Antigo Testamento? Por que tem a ver Moisés, Abraão, Isaac, o rei Davi? Nós temos que conhecer a história de Deus para que nós possamos ser verdadeiramente cristãos. Porque se Cristo veio cumprir o que estava escrito no Antigo Testamento, nós temos que ler o Antigo Testamento para entender melhor a missão de Jesus Cristo aqui. Agora, é verdade que amor não se explica. E a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho do unigênito para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas que tenha vida eterna. Então amor não dá para explicar. Ou melhor, amor se vive, não se explica. E essa é a verdade. Então, mesmo assim, é necessário que nós venhamos a fazer como Estevão aqui. Nós precisamos conhecer o Antigo Testamento para entender como o Espírito Santo fluiu ali de uma maneira simples e poderosa, tentando trabalhar no coração das pessoas para que elas entendessem que a lei, a necessidade da lei está escrita no nosso coração, não nas tábuas. Então aqui, se você não lê esse livro com fé, é apenas um livro, é um livro apenas. Agora, nós precisamos entender melhor o que está acontecendo aqui. Sabe, só quem vai fazer isso é o Espírito Santo de Deus, através de mim, através de você, porque ele habita em mim e habita em você. Então aqui nós vemos aqui um banho de Bíblia que o Estevão deu aqui, tentando explicar a razão da fé dele. E é importante aí que você entenda que o Estevão foi morto e apedrejado, e as vestes dele termina assim no versículo: e o Saulo, esse líder aí, ele consentia na morte, ele estava ali presente ali. E você vai entender que esse jovem chamado Saulo presenciou a morte de Estevão, e ele vai iniciar uma perseguição na igreja para tentar acabar com esses rumores, com essa nova seita aí que ele acreditava que estava distorcendo a lei, porque ele também conhecia a lei e a palavra. Aleluia? Então eu te convido a continuar conosco lendo as Escrituras Sagradas para você entender melhor o que Deus faz no coração das pessoas e o que Ele quer fazer no seu coração e no meu coração. E além de nos tornarmos pessoas melhores, Ele quer que eu e você, que nós venhamos a conhecer as Escrituras Sagradas para ensinar as pessoas a ler a Escritura Sagrada. E esse é o nosso propósito aqui nesse projeto: ensinar você a ler sem medo aí, é interessante depois que você se aprofunde algumas coisas aí, detalhes, né, para sua curiosidade, mas o importante é que você deixar a palavra de Deus fluir no seu coração, para que Deus possa trabalhar também no seu coração, assim como trabalhou no coração daquelas pessoas simples lá, que eram aí olhada com outros olhos, porque da simplicidade Deus fez aquelas pessoas grandes na presença dele, e eles anunciavam o Evangelho. Aleluia! Um beijo para você, obrigado pelo carinho, e eu espero você aqui no nosso projeto Professor e a Bíblia. Até a próxima aula. Tchau!